Tema de hoje: a inovação é mesmo infinita? Até onde podemos chegar com a tecnologia em nuvem e a inteligência artificial? Apresentação: Shader Costa, CEO da Tech Cloud. Convidado: Alex Winetsky, fundador e CEO da UPI Stefanini. Olá, sou Shader Costa, CEO da Tech Cloud Stefanini, e hoje estou aqui com o Alex Winetsky, uma autoridade em inteligência artificial, CEO da UPI, uma das empresas do Grupo Stefanini também, e a gente vai debater aqui sobre dois assuntos, na realidade, que hoje estão sob os holofotes do mercado, estão colados, né, que é a inteligência artificial e a computação em nuvem, como isso vai caminhar daqui em diante, depois de todo esse boom que aconteceu para os dois, né, para as duas tecnologias ao longo do ano de 2023. Prazer estar aqui, meu amigo. Vamos lá, vamos conversar. Então tá, eu acho que essa é uma tendência e a gente, como trabalhou juntos até há pouquíssimos meses, né, com o IA, a gente conseguiu fazer um movimento que juntasse e aproximasse muito essas tecnologias dentro do grupo. A tendência de mercado, né, nos levou a esse ponto, que até então a inteligência artificial, a gente via esses projetos como projetos rodando aí nas grandes nuvens públicas. Eu entendo que isso era um movimento, porque era um momento de experimentação e conhecimento, mas agora que isso está virando, né, essa coisa vira para projetos realmente que vão estar atendendo aí as necessidades dos negócios dos clientes, se tornando realidade, a conversa sobre onde essa informação mais privada vai estar, ela voltou para a mesa de discussão. Né? Acho que tem um monte de tópicos interessantes aí. Né? Quando a gente fala dessa preponderância do assunto inteligência artificial, né? Teve até um amigo meu que definiu de uma maneira interessante. Ele falou que agora toda conferência de tecnologia virou inteligência artificial e 7 anões, né? E isso acontece porque a inteligência artificial, que era um assunto árido, difícil, complicado, difícil de fazer, difícil de montar, difícil de fazer funcionar, de repente se popularizou, né, com o ChatGPT, essa tecnologia de IA generativa, e todo mundo finalmente conseguiu interagir com inteligência artificial da maneira que a gente via nos filmes, da maneira que a gente via nas séries. Então, uma inteligência artificial que reage, que responde de uma maneira não mecânica, que é criativa, que é interessante, que é engraçado. Obviamente, gerou um nível de interesse muito grande. Isso aconteceu no finalzinho de novembro do ano passado, essa febre, né, do ChatGPT, que foi seguida por movimentos muito fortes de Microsoft, por movimentos muito fortes de Google, por movimentos muito fortes de Amazon, com todos os grandes players do mundo, IBM, Oracle, né, falando de cloud, se moveram de maneira muito forte na direção de oferecer modelos eficientes de IA generativa. Mas você tem razão, assim, esse foi um ano de experimentação. Eu acho que a gente na Stefanini tem o privilégio de ter talvez o maior time de pesquisa em inteligência artificial na América Latina. O interesse foi muito grande. Assim. Dezenas de POCs, MVPs e testes, mas ninguém escalou ainda. Muito pouca gente escalou ainda. Então o que a gente descobriu? A gente descobriu que funciona, a gente descobriu que a tecnologia é eficiente, que ela traz ROI, que ela traz ganhos reais. Mas agora a gente começa a discussão de como é que isso vai ser feito e onde vai ser feito. Agora a gente começa a falar de arquitetura, agora a gente começa a falar de segurança, agora a gente começa a falar de dados, e aí que eu acho que essa conversa se torna tão relevante, que o interesse existe, agora a gente precisa fazer isso se tornar realidade. Não, eu acho que esse é o caminho, porque a gente cai num ponto em que a gente já caiu em outros momentos, né? Até quando houve a ida para a nuvem pública, de soluções de ERP, soluções que tratavam de dados mais sensíveis como saúde, como dados financeiros, que acabaram não se movimentando ou se movimentando em parte para a nuvem, mas o que vai acontecer agora são as discussões em projetos reais, bem planejados, em que a gente sempre falou, né, que a inteligência artificial, na verdade, a gente está querendo substituir artificialmente tarefas que nesse caso aqui o ser humano estava executando, e isso vai precisar ter uma velocidade de processamento, não só processamento, e entrega. Então, hoje não adianta eu ter um data center com alto volume de processamento localizado de forma que eu não tenha a velocidade da entrega, da resposta dessa inteligência. Então, essa é uma discussão que tem se difundido muito, como vai ser distribuído esse processamento para atender justamente essa velocidade que é necessária para cumprir o papel que se promete com esse projeto. Então, se experimentou, funciona, a gente sabe que vai funcionar,
agora ela precisa cumprir o papel em escala. Então essa discussão que está acontecendo é o que vai ficar em nuvem pública, o que vai ficar em nuvem privada, o que vai ficar em nuvem privada, mas o que a gente chama de computação edge, né? Então mais próximo, né, do usuário final dessa tecnologia. Esse é o grande quebra-cabeça que nós como grupo, né, nos organizamos para desenhar junto com os clientes em cada uma das oportunidades que a gente tem. Serão oportunidades diferentes com um quebra-cabeça montado com essas tecnologias. Né? A IA posicionada em cada uma dessas posições, né, de forma que entregue da melhor maneira possível tudo que foi, né, planejado para a IA. E a mesma coisa se dá com os modelos, né? Então, isso que a gente chama de IA generativa roda em cima de modelos de linguagem específicos. O primeiro, né, mais conhecido dele, não o primeiro do ponto de vista tecnológico, o primeiro do ponto de vista de lançamento foi o GPT, né, e a sua versão ChatGPT foi que popularizou a plataforma. Depois ele foi seguido por uma oferta dessa mesma plataforma dentro da Azure. Google respondeu, né, com seu modelo Bard, acaba de lançar um novo modelo chamado Gemini. Facebook lança um modelo open source chamado Llama, a gente já tem o Llama 2, e aí quando você começa a olhar para esses modelos maiores, menores, mais ou menos eficientes, você começa a pensar também em como utilizá-los. Quando a gente fala de um grande modelo de linguagem, o nome dele é esse, porque ele tem uma quantidade de dados insana, trilhões de páginas de documentos. Obviamente eu não preciso disso tudo para qualquer coisa. Então, assim, se eu tenho um caso específico de saúde, ou se eu tenho um caso específico de justiça, eu não preciso que ele me responda, eu faça uma correlação entre o time da Inglaterra na Copa de 66 e o time da Argentina na Copa de 74. É irrelevante. Eu preciso ler prontuário médico, eu preciso ler peça jurídica. Então eu consigo construir modelos menores. E aí que vem a possibilidade de você fazer modelos open source, né, baseados no Llama. O Gemini já foi lançado pelo Google em 3 tamanhos diferentes, né, que eles chamam de Ultra Pro e Nano. Então, assim, você vai ter um modelo que roda no teu celular, você vai ter um mega modelo que vai ser muito capaz de fazer várias outras coisas, inclusive correlacionar imagem e texto. Mas para nós que trabalhamos com serviços, né, nós que trabalhamos com organizações médias e grandes, nada disso importa muito. O que importa muito é a qualidade da solução que a gente apresenta. Então a gente recebe um problema, identifica um problema, identifica uma possibilidade de solução e a partir disso a gente vai ter que trabalhar no fluxo de solução desse problema e a gente vai ter que trabalhar na realidade arquitetônica, legal, do ponto de vista de dados deste cliente específico, né? De governança deste cliente específico. E aí as respostas são múltiplas, é o que você falou. Eu posso usar modelos maiores ou menores, eu posso usar modelos específicos, eu posso usar modelos pré-treinados ou não pré-treinados, e eu posso usar do ponto de vista de cloud tudo isso que você falou. E aí eu acho que é legal, né, porque no caso da Tech Cloud você está preparado para oferecer toda a gama, né, de nuvem privada, nuvem pública, nuvem mista, para que você consiga dar o melhor desempenho na resolução de um problema específico. Exatamente, eu acho que é para esse caminho que a gente vai e eu acho que essa proximidade das soluções, a gente ter esse conjunto de expertise dentro do grupo facilita muito e concentra para o cliente em uma oferta única todo esse benefício que o melhor desenho vai trazer ao final para os resultados dele. Eu vou aproveitar aqui a presença do Alex e vou fazer uma pergunta que eu poderia, assim, dificilmente, poucas pessoas têm essa resposta no mundo, está no Brasil, né? Então, voltar um pouquinho no tempo, e por que eu sempre digo que o Alex é uma autoridade nessa questão de GPT e dos modelos, dos Large Language Models, né? Porque lá em dezembro de 2020, quando a gente se conheceu, na primeira conversa, tu citaste para mim a questão do GPT, né? Então, assim, a minha pergunta é, de 2020 para cá, né? O que conseguiu viabilizar, porque a gente sempre falou aos longos dos anos, e agora? Agora vai, agora não vai. Então, assim, GPT não é uma novidade para nós. A surpresa foi o lançamento, né, repentino. O que foi isso? Foi poder computacional? Foi poder financeiro? Foi o que fez virar, né, a resposta que eu tinha era, ainda não é possível utilizar uma solução corporativa.
Sim. Porque não era. Essa que é a questão interessante. Mesmo quando o ChatGPT foi lançado, o Google já detinha exatamente a mesma tecnologia, mas ele não tinha resposta econômica. Esse modelo serve para quê? Ele ainda alucinava, ele ainda tinha problemas de segurança, ele ainda poderia gerar problemas jurídicos de uma grande organização, mas quem lançou foi uma startup. Startup tem muito menos risco, tem nada a perder, basicamente, uma startup sem faturamento nenhum, já com investimento muito alto de uma série de empresas, mas o modelo foi avançando de maneira surpreendente conforme ele foi escalando. Então, conforme ele foi escalando, ele foi gerando uma coisa que a gente chama de comportamentos emergentes. Então, assim, ninguém esperava que um Large Language Model aprendesse a programar, por exemplo. Eu li uma entrevista interessante de alguém da OpenAI dizendo, e subitamente um dia ele começou a falar italiano. E a gente não entendia por quê, mas ele começou a entender italiano e responder em italiano, e depois todas as línguas do mundo, basicamente, né? Quando você pega um modelo novo, o Google lançou o Gemini ontem e falou, mas ele só entende inglês. Mas pode falar com ele na língua que você quiser, pode falar em mandarim que ele vai te entender. Então, esses comportamentos emergentes acabaram ampliando o número de possibilidades, e para a gente houve essa discussão várias vezes. A gente usa IA generativa, não usa IA generativa, mas o que eu digo é que a OpenAI tomou a decisão por todo mundo. A partir do momento que eles lançaram um projeto que era para eles próprios experimental, para eles próprios sem nenhuma ambição, e esse negócio se tornou uma febre mundial, todo mundo entendeu que o mercado queria isso. O mercado é essa coisa genérica, né? As pessoas estavam ansiosas por isso. E aí, a partir do momento que as pessoas mostram que estão ansiosas por isso, os problemas começam a ser enfrentados e resolvidos. Então, segurança de dados foi resolvida, ajuste para base de conhecimento específicas foi resolvido, alucinação não foi resolvido, mas melhorou muito, e assim por diante. E aí, obviamente, o mercado que recebe, esse ano, as empresas de IA generativa receberam mais de 50 bilhões de dólares de investimento. Quando você bota 50 bilhões de dólares e alguns dos melhores cérebros do mundo em alguma coisa, essa coisa melhora, né? E tem melhorado muito mais rápido do que qualquer um de nós poderia prever, assim. Para a gente que trabalha nisso, a velocidade de lançamento de novas tecnologias, novas possibilidades, novas aplicações é absolutamente enlouquecedora. Toda semana existe uma conferência de alguém muito grande em algum lugar do mundo mostrando avanços na tecnologia. Eu acho que tudo vai levar a um caminho que traz benefícios para a aceleração do desenvolvimento. Se eu for linkar essa questão com a parte de data centers, de infraestrutura, né, hoje a gente consegue colocar num espaço de data center muito mais coisas que a gente colocava há alguns anos. Sim. Isso tudo foi fruto de pesquisa, redução do tamanho dos equipamentos, né, a inteligência artificial gerenciando os equipamentos, que gera a redução de energia, de consumo de energia inteligente. E eu acredito que a velocidade que a IA generativa vai dar à área de pesquisa e desenvolvimento vai acelerar ainda mais essa evolução. Então, o processamento vai precisar de muito menos espaço físico, é aí que eu quero chegar. E com isso a gente vai conseguir levar a inteligência e processamento de inteligência artificial para as bordas, né, de entregar rápido. Essa é a questão. Isso tudo uma coisa vai ajudar a outra. Eu vejo isso também evoluindo de maneira muito rápida, assim, a pesquisa, né? Então, hoje o pesquisador tira vantagem, inclusive da IA generativa, né, para acelerar as suas pesquisas. Sim. Você vai ter uma aceleração de tudo que é área de pesquisa e ciência, assim como você tem uma tecnologia chamada AlphaFold, né? Tem uma tecnologia que identifica dobras de estruturas, né? E microestruturas, e hoje é uma tecnologia usada por centenas de milhares de pesquisadores do mundo inteiro, e muito de física de materiais vai evoluir muito rápido a partir de agora. E essa coisa de espaço de data center é engraçado, né? Porque eu trabalho com tecnologia, sei lá, quase 30 anos. Eu nunca tinha entrado num data center. A primeira vez que o Jader ele assumiu aí, como CEO da TechCloud, me encheu no carro, falou, vamos lá conhecer um data center, né? E aí eu fui, você faz aquele monte de tier 3, um negócio bonito, você faz um monte de corredor, um monte de porta, um monte de senha digital, fácil, não sei o quê.
Aí você entra, e aí eu entrei, eu digo que eu fiquei muito pouco impressionado. Depois cheguei em casa e falei, bom, pra mim, assim, é uma sala muito gelada, com um monte de caixas pretas e luzinhas azuis ou verdes, por isso que um monte de cabo passando. Aí você lá, agora vamos para outra sala. Aí você entra lá, é um monte de caixa preta, com um monte de luzinhas azuis. Mas dentro daquilo, é impressionante a quantidade de informação que roda, né? E eu achei interessante, assim, quer dizer, a nossa vida tá ali, né, naquelas caixinhas pretas. Em algumas caixas daquelas, em alguns lugares, assim, não são tantos ainda no Brasil, mas o volume está crescendo bastante, né? Inclusive, é interessante ver o interesse aqui pela região sul, né, que a gente tem algumas empresas posicionando aqui, alguns data centers vindo, que eu vejo que é extremamente importante. Eles têm um foco muito, muito grande nessa questão de processar inteligência artificial, de processar o que as big techs estão trazendo no mercado, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, eles rodam dentro desses grandes data centers, né? A gente chama de hyperscale, esse movimento, e é justamente para conseguir entregar aquilo que ficar em nuvem pública, também precisa entregar com velocidade. Latência, né? Por isso essa coisa de edge computing que você consegue. Exatamente. Então a gente precisa isso para poder entregar e realmente fazer com que toda essa parte de inteligência artificial entregue ao usuário final lá a experiência que se espera. Então, na escala, nesse momento, é a forma de entregar isso. Né? E você, na Teclado, tem uma posição privilegiada, né? Você tem 2 grandes data centers na região. Sim. Esse é um dos privilégios que nós temos, né, da empresa já ter nascido com uma infraestrutura robusta. Essa infraestrutura ela já também possui toda a parte de certificação que se exige, né? Então, mesmo que o dado esteja colocado, né, em um data center, ele não esteja na nuvem pública, ainda mais, né, aquele dado que se traz, por exemplo, de um data center para rodar como uma nuvem privada, esse dado ainda exige mais certificação, né, do que outros dados menos sensíveis. Mas isso tudo para a gente já era parte dos planos, a gente já rodava, né, os workloads, né, dos clientes dentro desses data centers, né, como um sinal de que as nuvens, a nuvem privada iria no futuro fazer parte desse quebra-cabeças. O movimento para a nuvem pública ele foi extremamente acelerado, a pandemia acelerou isso também, mas em diversas situações ele foi feito de uma maneira sem preparação, né, dessas aplicações que o cliente tinha. Então isso tudo gerou um custo muito maior do que o esperado, a performance não foi a esperada, então tudo não funcionou na nuvem pública, foi um desastre. Não é isso. Funcionou o que tinha que funcionar e agora todo mundo aprendeu o que precisa ficar em nuvem privada ou mesmo ainda dentro de casa. É esse quebra-cabeça que vai direcionar os negócios aí. Até porque eu tenho visto muito isso nesses projetos que a gente tem feito, a conversa sobre a sensibilidade dos dados, né? Quando você fala de dados de justiça, né, dados legais, particularmente dados do setor legal público, né, tribunais, defensorias, ministérios públicos, quando você fala de dados médicos, esses dados eles são hipersensíveis por lei, eles não podem rodar fora do Brasil, simplesmente eles não podem rodar fora do Brasil. A governança de dados é muito estrita, porque absolutamente qualquer um desses dados é crítico, né? Então eu acho que isso vai ser parte muito importante da conversa, assim como o custo. Para alguns casos de uso, rodar LLM em nuvem pública é proibitivo. A gente vai ter que arranjar soluções. E existem soluções, existem conversas, claro, com os grandes provedores de nuvem pública, mas eu acho que as soluções serão mistas. Eu acho que você vai ter workloads rodando localmente, você vai ter workloads rodando em nuvens públicas, você vai ter... e aí a gente tem... A construção realmente é complexa e não dá para dizer vai ser assim, porque cada caso de uso tem suas particularidades. Exatamente. É aí que entra as habilidades de FinOps, a habilidade de consultoria, a habilidade que a gente precisa ter para
realmente entender cada uma das demandas, das oportunidades, do workload que o cliente tem e posicionar de maneira correta dentro do ambiente multi-cloud ou cloud híbrida que vai estar disponível. Então, hoje, assim, ao extremo, o cliente decide voltar para casa, é possível a gente construir, montar estruturas, desde estruturas mínimas a estruturas maiores dentro do parque do cliente as a service. Então ele não precisa voltar a montar uma equipe para operar isso, ele não precisa comprar todo esse equipamento, ele depende da estratégia do cliente. Se ele é um cliente que tem, né, uma tendência mais OPEX do que CAPEX, mas se ele foi para a nuvem pública é porque ele tinha muito mais uma tendência de OPEX, né, e acabou tendo um grande ofensor de OPEX aí no caso. Mas a gente consegue entregar essa infraestrutura, tá, localizada dentro da casa do cliente, e isso faz parte do que eu estava comentando, a evolução, a modernização dos equipamentos. Hoje a gente tem equipamentos que a gente chega na casa do cliente e pede um espaço físico e uma tomada. E ali já tem um mini data center, né, que é um rack já com altíssima tecnologia. E vai rodar o que o cliente precisa de uma latência extremamente baixa, não conseguiu, e aí ele distribui localmente, no seu chão de fábrica, precisa de uma latência extremamente baixa de processamento, aí em parte em nuvem pública. Que é o caso de uso que eu vi recentemente. Exatamente. E aí o espaço necessário para isso hoje se reduziu bastante, é possível entregar como serviço, então, né, não existe aquela necessidade, né, e toda a manutenção também é feita pelos nossos serviços gerenciados. E ali se entrega uma nuvem privada, né, então não há necessidade de expor os dados de forma alguma. Ainda em nuvem, tecnologia similar, né, à nuvem pública, com crescimento, elasticidade, e pode crescer modularmente também. Então, esse é um dos pilares da solução. O segundo é a nuvem privada dentro do próprio data center, como a gente já conhece mais, e ligada aos componentes de nuvem pública que fazem sentido. Então, tudo isso já existe uma forma de a gente entregar de maneira bem eficiente. E aí, acho que minha última mensagem, que para mim é legal e é importante, assim, uma das coisas que fazem da Stefanini a líder que ela é o fato de que a gente tem dentro do grupo 30 empresas especializadas que se conversam assim como eu converso com o Jader. Então, toda uma grande corporação é um problema complexo, que vai exigir falar de tecnologia de cloud, que vai exigir serviço de desenvolvimento, que vai exigir IA, que vai exigir conhecimento de ramos específicos de negócio. E quando você fala com a Stefanini, você fala com uma empresa só, né? E esta empresa, a gente chama de nave-mãe, ela é capaz de agregar todos esses serviços e a gente senta na mesa juntos antes de ir para o cliente e leva uma solução só, né? Porque no caso de você contratar um serviço de cada CNPJ, a vida se torna meio que impossível, né? São interesses diferentes e tempos diferentes de execução. No nosso caso, a gente consegue ser muito eficiente nisso, porque esse debate nosso sobre a melhor maneira de atender os clientes é permanente. Concordo 100%. Eu acho que essa é a grande força de ter um grupo e uma quantidade de especialidades que a gente vem montando aí nos últimos 10, 12 anos. A UP foi uma das primeiras empresas que veio com a parte de inteligência artificial, e essa composição é que eu entendo que é o grande segredo, de poder levar para o cliente uma solução com uma cobertura e que vai trazer o resultado impactante, né, positivamente nos resultados do cliente. E acho que essa experiência com a IA, né, o último ano foi, de novo, um ano de experimentação, mas que encaixou muito bem com os movimentos que a gente fez como grupo. A gente está, né, muito bem organizado para essa oferta que o mercado está demandando, né. A Stefanini se propôs a ser líder em AI e vai ser, né? Ela está posicionada de uma maneira que nenhuma empresa brasileira está. Nível de maturidade que a gente tem, porque a gente experimentou muito tecnologias diferentes, em segmentos diferentes, de maneiras diferentes, e experiência é o nome que a gente dá aos nossos acertos, mas também é o nome que a gente dá aos nossos erros, né? E aprendemos, a gente aprendeu com o IA a lidar com a nuvem pública. Sim. Também cometemos os mesmos erros dos nossos clientes, fomos atrás de como resolver isso e a gente aprendeu. Eu acho que aí foi uma combinação bem interessante, até por isso que a gente está muito próximo.
Mas, assim, eu queria, né, agradecer demais aqui ao Alex. A gente vai ter um ano muito interessante, 2024. É um ano que a gente vai colher certamente muitos frutos de tudo que a gente plantou. Trabalho duro, pesquisa, aprendizado. Contamos com um time extremamente engajado e um suporte espetacular do grupo Stefanini para que tudo isso aconteça. A gente precisa ter robustez, precisa ter solidez, precisa ter capacidade de investimento. A gente investiu brutalmente esse ano para assumir essa liderança, tanto você quanto eu, quer dizer, e você ter um grupo desse tamanho por trás faz muita diferença. Faz toda a diferença, dá tranquilidade para a gente trabalhar, a gente erra, a gente acerta, mas a gente tem um foco que é levar o cliente às melhores soluções. E que essas soluções, todas essas coisas venham trazer melhoria na vida das pessoas, no fim das contas, que é o que a gente quer, né? Claro. Então, aí atendendo o público, Defensoria de São Paulo, tudo isso são soluções que, além, né, de trazer resultados para a gente como empresa, trazem resultados para o nosso país, né? Na vida das pessoas. O slogan da UP é inteligência artificial para mudar vidas, né? E a gente está super feliz para começar um contrato com a Prefeitura de Porto Alegre, agora mudar mais vidas ainda com inteligência artificial, então isso é muito legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado, até a próxima.